Segunda lei de Newton, que também é conhecido como princípio fundamental da dinâmica, que é aquela equação que essencialmente todo mundo já viu, né? Mas que aqui a gente vai ver em pouco mais detalhe e vai ver que existem alguns detalhes a respeito disso aqui que muitas vezes são ignorados. Existe um pouco mais de complexidade do que aparenta inicialmente, tá? Então tem muita gente que até interpreta errado essa equação aqui. Porque o que essa equação nos diz é o seguinte: existem forças, tá? Então forças são coisas que existem na natureza, e quando a gente pega todas as forças que atuam sobre um mesmo corpo e soma elas, tá? Então isso aqui significa somatório de todas as forças. Se houver uma força resultante, tá? Então vai existir uma aceleração. Então isso aqui é uma relação entre as forças que atuam no corpo e a aceleração que vai existir desse corpo. E a constante de proporcionalidade entre essas coisas, entre essas relações aqui, é a massa do corpo. Tá? Vejam que isso aqui eu vou falar um pouco mais em detalhe depois também. Isso aqui não é uma definição de força, tá? Isso aqui não significa que força é massa vezes aceleração. Tá? Porque forças são coisas que a gente atuam sobre o corpo. Quando a gente soma elas e vê tudo que está atuando sobre o corpo, isso sim equivale a massa vezes a aceleração desse corpo. Tá? Então, isso não é uma definição de força, na verdade, isso é uma relação de causa e efeito, em que a causa do movimento são as forças, ou a causa da mudança de movimento são as forças, e o efeito é a aceleração. Então, primeira coisa que eu já mencionei brevemente antes, que é essa relação que está aqui, né? Que é a soma das forças que atuam sobre um corpo, dá a força resultante nesse corpo, e isso vai corresponder à massa vezes a aceleração do corpo. Tá? Então, vejam que isso é uma relação entre as forças que atuam sobre um corpo e a aceleração desse corpo. Isso não é uma definição de força, do que é força. Isso é uma mera não, né? Uma lei, uma equação que nos permite, sabendo as forças, ou seja, sabendo o que está desse lado aqui, calcular o que vai acontecer com o corpo, ou seja, calcular o que vai acontecer desse lado aqui. Ou o inverso também, né? Sabendo a aceleração que tem um corpo, a gente pode saber qual é a resultante que existe nele, qual é a soma de forças que existe nele. Uma questão sobre unidades, então vejam, as unidades de força são quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Então tem aqui massa vezes aceleração. E 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado é 1 Newton. Veja que aqui Newton está com N minúsculo, porque isso é Newton, a unidade do sistema internacional, a unidade para a força do sistema internacional, enquanto que o Newton com N maiúsculo é a pessoa, Isaac Newton, aquele que formulou as leis. Obviamente, isso aqui também é abreviado como um N, tá? Um Newton, então um N. Agora, que eu falei bastante para vocês até aqui, a gente falou muito sobre forças, tá? Então a gente já usou bastante essa palavra, vai usar muito mais ainda. E eu já disse o que não é força, então eu já disse que isso aqui não é definição de força para vocês, tá? Então isso aqui é uma equação para a gente, sabendo as forças que atuam no corpo, calcular o que vai acontecer com esse corpo. Mas então a gente tem que falar sobre o que é força, afinal de contas, o que são essas coisas, né? Uma maneira de dizer o que são isso seria o seguinte: a gente, né, lembrei, a física é a descrição da natureza, a gente descreve o que a gente vê no mundo natural. Então a gente vê no mundo natural que existem interações entre objetos, tá? Entre corpos diferentes, por exemplo. Então, um exemplo seria, por exemplo, a Lua e a Terra, ou a Terra e o Sol, ou vocês e a bola, ou vocês em um copo, ou a mesa em um copo, ou seja lá o que for. A gente observa que existem essas interações, tá? E a essas interações, tá, que causam, ou podem causar aceleração, ou podem causar variação do movimento
de alguma coisa, a variação do estado de um objeto, a gente diz que elas são forças, tá? Então, na verdade, forças são essas interações entre objetos, entre corpos, entre partículas, seja lá o que for. E a gente observa que isso pode acontecer quando a gente está em contato próximo, né? Então, por exemplo, você segurando um copo na mão de vocês, isso é um contato, ou a distância. Então, por exemplo, o Sol e a Terra, né? A gente sabe que existe uma força gravitacional de atração entre o Sol e a Terra, e a gente sabe que eles estão distantes, tá? Na verdade, essa noção de contato ou distância, ela está mais relacionada à nossa percepção do mundo do que, de certa maneira, alguma diferença física real, tá? Mas, de uma maneira geral, a gente pode agrupar essas coisas como sendo contato ou distância, deve ser mais ou menos claro para a gente, né? Então, a gente diz que é contato se existe algum material que está muito próximo, digamos, da superfície de um objeto ou outro, tá? Enquanto que distância é, bom, essas coisas estão afastadas, como a Terra da Lua, então isso é uma força que existe à distância. Uma outra coisa que a gente observa a respeito dessas interações, ou seja, sobre as forças, né? E, bom, como que a gente consegue medir as forças, né? Porque a gente consegue sempre medir a aceleração, né? Então, sabendo que alguma coisa está acelerando, a gente sabe que deve existir alguma força agindo sobre ela, e a gente pode calcular o valor dessa coisa. E uma coisa que a gente observa também a respeito das forças, né, é que elas têm módulo, ou seja, elas têm uma magnitude, então tem forças que são mais intensas e menos intensas, tem direção e tem sentido. Se vocês forem lembrar isso aqui, são as definições que a gente dá para vetores, né, ou seja, para quantidades vetoriais. Então, as forças, elas vão ser tratadas matematicamente como vetores, né? Então, até aqui nessa equação, vocês podem observar que a gente tem, de um lado, massa, que é um escalar, vezes a aceleração, que é um vetor, né? E de outro, força resultante. Portanto, essas coisas aqui obrigatoriamente têm que ser vetores também, tá? Então, vejam, forças vão ser quantidades vetoriais, e todas aquelas coisas que a gente analisou e estudou quando viu vetores, quando viu outras quantidades vetoriais, como velocidade, aceleração, distância, posição, deslocamento, etc., vão continuar válidas, tá? Então, não importa que a gente mudou o nosso objeto, né, o nosso animal, então antes era velocidade, era posição, etc., agora é força, apesar de ser uma quantidade física diferente, o tratamento vetorial vai ser o mesmo, né? Porque vetores obedecem, todos os vetores obedecem às mesmas regras, né? Não importa que um vetor seja vetor velocidade, outro seja vetor força, outro seja aceleração, todos eles obedecem às mesmas regras de adição, né, de igualdade, etc e tal. Agora, eu já dei uma definição, digamos assim, qualitativa do que são forças, né? Eu disse que são essas interações. Agora a gente sabe que quando a gente vai calcular alguma coisa, e em física a gente tem que calcular as coisas, né? Porque isso aqui não é filosofia, é uma ciência exata, então a gente tem que saber dizer quanto que as coisas resultam, né? Em que as coisas resultam. Então a gente precisa de definições matemáticas também, tá? E essas definições matemáticas das forças, elas são dadas pelas chamadas leis de forças, que são específicas, tá? O que significa ser específico? Significa que cada tipo de força vai obedecer a uma lei específica. Para nossa sorte, não existem muitos tipos, na verdade, tá? Porque o que a gente vai trabalhar de forças, a gente vai trabalhar basicamente com dois tipos de forças, tá? Um tipo vai ser a gravidade, né? Então vai ser força gravitacional, e outro tipo vai ser as forças eletromagnéticas. E que, na verdade, a gente nem vai trabalhar com isso aqui em detalhe, tá? Depois vai ficar mais claro o que eu quero dizer a respeito disso. Tá? Então, e nem sempre, obviamente, uma lei de força vai ser igual a outra, né? Elas vão ser diferentes, tá? Então, cada lei de força vai ter um formato, e essas leis de forças vão ser basicamente o que a gente vai colocar aqui, tá? Quando a gente for calcular a soma das forças, tá?
Então, digamos que a gente tem, por exemplo, sobre um mesmo corpo, uma atuação de uma força gravitacional e uma força eletromagnética, e que elas atuam em maneiras diferentes, a gente vai lá, vai tratar isso aqui como vetores, vai somar elas vetorialmente, não importando que elas são de fontes distintas, tá? E por último aqui, para retomar o que eu já tinha falado antes, né, que é muito importante, na verdade, é que essa equação, que é a equação da segunda lei de Newton, que a gente vai trabalhar bastante com ela e que todo mundo vê, não é uma lei de força, tá? Então ela não nos diz, isso aqui é uma força gravitacional, ou isso aqui é uma força eletromagnética, ou isso aqui é uma força nuclear. Ela é simplesmente uma equação que, dada a força que a gente tem aqui, ou seja, dada uma dessas forças que está aqui, ou várias, né, pode ter mais de uma, quando a gente pega e soma elas, a gente equaciona e vê o que acontece com o corpo, qual a aceleração do corpo. Tá? Então, é uma relação entre causa, e a causa são as forças, e o efeito é a aceleração. Então, o que o Newton está nos dizendo, na verdade, é, se você quer saber o que vai acontecer com o corpo, ou seja, como esse corpo vai acelerar, ou se vai acelerar, encontre as forças que atuam no corpo, some elas, obtenha a força resultante, e aí você vai saber a aceleração. Tá? Então, essa é a maneira de se usar essa lei, ou também o contrário, né? Se alguém informar, eu sei que tem um corpo que tem uma aceleração tal que aponta no eixo X, por exemplo, e a massa desse corpo é tanto. Bom, qual deve ser a força resultante que existe nesse corpo? Bom, aí a gente pode calcular ao contrário também aqui, tá? Mas lembrem, isso aqui é a causa e isso é o efeito, tá? São as forças que causam a aceleração, não o contrário. Bom, só para a gente dar alguns exemplos, então, de forças, tá? Para não ficar tão abstrato, vamos dar algumas leis de forças, tá? Então, vejam, aqui eu coloquei duas, tá? Duas leis de forças. A primeira, a força gravitacional, que nos diz que o módulo da força gravitacional, anotem que eu estou trabalhando com módulo só para evitar colocar os sinais ali, porque tem um sinal de menos aqui, aqui também teria um sinal de menos, a gente não precisa dessa complicação agora ainda. Então, o módulo da força gravitacional é dado por isso aqui. O que, que é isso? G é uma constante, que é a chamada constante da gravitação universal. M é a massa de um corpo, M maiúsculo é a massa de um corpo, M minúsculo de outro corpo, e R ao quadrado a distância que separa esses dois corpos. Então, por exemplo, se a gente tivesse dois planetas, por exemplo, tá? Vamos dizer, poderia ser a Terra e a Lua, também não tem problema. Então, a gente tem os dois planetas aqui. Um tem uma massa M maiúsculo, o outro tem a massa M minúsculo. E eles estão separados, né, tem uma distância entre os centros deles igual a R, R minúsculo. Tá? E alguém vai lá, bom, eu quero saber qual é a força que existe nesse planeta aqui, ou nesse, de atração gravitacional entre os dois. Qual a expressão que a pessoa vai usar? É isso aqui. E se essa for a única coisa atuando nesse corpo aqui, por exemplo, for a única força atuando nesse corpo aqui, ele vai dizer que isso aqui é igual a massa vezes aceleração. Se for a única coisa, né? Se tiver mais coisas atuando aqui, então a gente vai ter que somar elas e aí sim igualar a massa vezes aceleração, tá? Essa lei de força aqui, na verdade, foi a única que o próprio Newton nos deu também, tá? Então, Newton, além de desenvolver a teoria para o movimento, né, da dinâmica, ele também nos deu uma lei de força, que foi essa lei, a lei da gravitação universal newtoniana, tá? Que é dado por isso aqui. E basicamente agora todo o resto que a gente vai trabalhar, né, quase essencialmente todas as outras forças que a gente vai ver que não forem gravitacionais, vão ter essa origem aqui, eletromagnética. Tá? Isso aqui, na verdade, é uma coisa que vocês vão estudar quando forem fazer lá Física 3, eletromagnetismo, e aí vocês vão olhar em mais detalhe essa coisa. No momento aqui, a gente não vai se preocupar com a lei de força específica para essa coisa aqui.
Na verdade, a lei da eletrostática, na verdade, que é quando a gente tem as coisas em repouso, tá? Então, a gente tem partículas elétricas, eletricamente carregadas, paradas, na verdade, ela é bem parecida com a lei da gravitação, mas, na verdade, isso não nos interessa agora. Por quê? A maneira que essa coisa aqui vai se manifestar vai ser através dessas forças de contato, tá? O que significa isso? Vai aparecer quando a gente está puxando alguma coisa, empurrando alguma coisa, tracionando uma corda, por exemplo, colocando tensão ou pressão sobre alguma coisa, nas forças de atrito, e todas essas coisas aqui, na verdade, a maneira que a gente vai tratar elas vai ser basicamente dizer o seguinte: existe uma força, digamos, de tração numa corda, então digamos que aqui está a corda, eu estou dizendo que tem uma tração nessa corda, e essa tração vai ser, digamos, igual a 10 newton, e ela vai apontar no eixo na direção X, então vai no sentido Y. E isso aqui vai ser o suficiente para a gente, para lidar com essas coisas todas, tá? Então a gente não vai se preocupar microscopicamente como é a lei dessa força, tá? A gente vai se preocupar só com o resultado macroscópico que a gente tem para nós, tá? Que é, existe alguma força de tal valor com tal orientação. É simplesmente isso, tá? Então, lembrem, nosso objetivo aqui é sempre simplificar ao máximo as coisas. Uma pequena exceção que a gente vai ter para isso vai ser a chamada força elástica, que a gente vai ver uma lei de força, tá? Que é que acontece para quando a gente tem molas ou coisas que se comportam como molas, né? Não precisa ser necessariamente uma mola em si. Que a gente vai ver que existe uma lei de força, que é a chamada lei de Hooke, que, em primeira aproximação, pelo menos, o módulo dessa força é dado por uma constante, que é a chamada constante elástica da mola, vezes a variação no comprimento dessa mola, tá? Então, vamos tentar entender. Aqui, de novo, eu estou usando o módulo, só para a gente não se preocupar com sinais, tá? Mas, para quem já pegou uma mola alguma vez, tá? Então, se vocês pegam lá uma mola, vocês colocaram essa mola em cima da mesa de vocês, tá? Ela está ali deitada em cima da mesa. Aqui está a mesa, por exemplo. Vocês vão ver e vão ver que essa mola ela tende a ficar em algum comprimento específico que depende da mola em si. Tá? Ela tem algum tamanho aqui, vamos dizer um tamanho L. E se vocês colocarem as mãos de vocês aqui sem modificar, então vou pegar uma outra cor, se vocês colocarem as mãos de vocês aqui sem modificar o tamanho ou o comprimento dessa mola, e simplesmente colocarem do lado da mola as mãos de vocês não vão sentir nenhuma força exercida por essa mola sobre vocês, nem que vocês estão exercendo nenhuma força sobre a mola. Agora, se vocês pegarem a mola e começarem a esticar ela, ou seja, aumentar esse comprimento L aqui, aí vocês vão começar a reparar que a mola está fazendo alguma força sobre a mão de vocês, está tentando puxar a mão de vocês, como se ela quisesse reduzir o tamanho dela e voltar ao tamanho normal, tá? E a mesma coisa vale se vocês tentarem fazer o contrário, né? Se vocês começarem a tentar comprimir a mola, vocês vão notar que agora a mola faz uma força para fora, tá? Ela tenta responder a essa compressão. Isso aqui a gente vai trabalhar mais para frente ainda, mas é só para dar um exemplo de uma lei de força específica. Mas, de novo, essa lei aqui, tá? Isso aqui também é força eletromagnética, tá? Que ela aparece dessa maneira aqui, disfarçada. Tá? A gente nem precisaria saber, na verdade, durante muito tempo as pessoas trabalharam com molas, antes de surgir o eletromagnetismo, sem necessariamente saber qual era o motivo para essa força existir. Elas só sabiam que tinha uma força, iam lá, mediam a força, sabiam o módulo, a orientação, e isso é suficiente para, por exemplo, fazer uma mola funcionar em um motor, né, ou colocar em um amortecedor de um carro, seja lá o que for, colocar num amortecimento em algum lugar, basta saber essa constante aqui, né, e qual é a força que a mola vai exercer quando se deforma. Né? A gente nem precisaria saber qual é a origem disso aqui. Mas de qualquer coisa, de qualquer forma, é sempre bom saber a origem das coisas. Né? Então saibam que toda vez que vocês estiverem vendo forças desse tipo aqui, forças de contatos, puxando, empurrando, atrito, mola, etc. E tal, na verdade, vocês sempre estão vendo manifestações dessa força aqui,
a força eletromagnética. Mesmo que vocês não saibam exatamente qual é a forma dela.